Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor João Batista. Estou aqui para gravar a nossa primeira videoaula de alguns que eu vou fazer durante esse período de isolamento. Lembrando que nós estamos de férias, vocês têm que fazer as atividades propostas durante esse período de quarentena. Importante também ficar em casa para evitar o risco da contaminação e o colapso na saúde pública. Então vamos lá para a nossa primeira videoaula. Vamos lá. Então, pessoal, a aula de hoje é sobre a Revolução Francesa, certo? Uma revolução que foi importante porque ela vai servir de base para outras revoluções, como, por exemplo, a Revolução Americana, que vai ter como base, como ideias, liberdade, igualdade, por exemplo, que é um dos lemas da Revolução Francesa. Antes de passar para o assunto, eu vou mostrar algumas imagens que é importante. Essa primeira imagem aqui, temos aqui o povo e o armado, revoltadíssimo, porque esse povo era explorado, era sugado, pagando altos impostos para sustentar o luxo e a ostentação da nobreza. Que alguns soldados impedindo que esse povo entrasse aqui, nesta prisão chamada de Bastilha. Esse fato aqui, a invasão, a queda da Bastilha, vai marcar o início da Revolução Francesa. É o fato inicial. Então, por que o povo queria invadir essa prisão? Porque aqui na prisão estavam os presos políticos do rei Luís XVI, estavam as armas e estavam também as munições. Então o povo se revoltou, foi pegar em armas para lutar contra a exploração que estava ocorrendo por parte da nobreza do clero, que vivia às custas do povo aqui explorado. Vamos ver a próxima imagem. Temos aqui o casal Luís XVI, temos aqui Maria Antonieta. Essa imagem ela retrata, a gente observar o luxo e ostentação da nobreza da época. Temos aqui joias, seda, tanto na parte de Luís XVI quanto da esposa. E para manter esse luxo e ostentação, era caríssimo, manter essa forma de viver, eles tiravam da onde? Do povo, taxando altos impostos. Então, na verdade, a nobreza e o clero, eles eram parasitas, viviam às custas do terceiro estado. Vamos para a próxima imagem. Temos aqui a execução do rei Luís XVI, aquele. É o corpo. Aqui a cabeça dele. Que é a guilhotina, que era instrumento de execução da época, inventada pelo Guillotin. Aqui é uma morte indolor, a lâmina desce com toda a força, pescoço, cabeça rola, já era. Então aqui era a forma de execução da época. Aqui foi a execução do rei Luís XVI. Notem aqui a coisa interessante, o padre, aqui, antes do condenado ser executado, o padre recebia a confissão, ele, condenado, se arrependia dos pecados e ia morrer. Então, aqui a presença do clero aqui, importante.
que a execução do rei Luís XVI, que não vai ser só o rei Luís XVI que vai ser executado, a própria Maria Antonieta também vai ser executada. Então, dando seguimento, pessoal, o assunto da Revolução Francesa ele é muito extenso e eu dividi ele por partes. Hoje, nessa aula, a gente vai ficar apenas com os antecedentes e causas da Revolução Francesa. A gente não vai entrar na Revolução. Por mais para frente, a gente vai detalhando, né, os aspectos aí. Então, primeiro ponto aí que a gente tem que analisar. A França, nesse período, ela tinha a maior população da Europa, cerca de 25 milhões de habitantes. Vocês devem estar se perguntando, mas 25 milhões de habitantes é pouca pessoa para um país. Hoje mas para a época não era. Hoje, 25 milhões de habitantes para um país realmente é pouca gente, né? Só o Brasil tem 210 milhões de habitantes, né? Então você tira por aí. Então, era a maior população da Europa, era a população francesa. Desses 25 milhões, 80% era rural, ou seja, de pessoas simples que viviam da agricultura. Então, 80% trabalhava no campo. Então, é a realidade aqui, né, da população francesa na época. Outro fato importante é que a França vivia um absolutismo. O que é isso? O governante concentrava todo o seu poder, certo, nas mãos. E esse absolutismo ele era parasitário, ou seja, o rei Luís aqui, que representa a nobreza, né, mas também temos o clero, né, que é a igreja, eles viviam às custas do terceiro estado, ou seja, eles eram parasitas, viviam às custas, né, dos impostos que o terceiro estado era obrigado a pagar. E para custear tudo isso aqui, certo? Essas festas, esses banquetes, essas pensões, guerras inúteis, tratados desvantajosos, então o rei Luís ele taxava impostos para a população pagar, certo? Com relação a esse ponto aqui, guerras inúteis, foi uma guerra que a França teve com a Inglaterra, a Guerra dos 7 Anos, que a França perdeu o território do Canadá para a Inglaterra. Então a França perdeu, teve que pagar o custeio da guerra, né, o salário, o soldo dos soldados, e isso vai gerar uma crise econômica na França. Vamos próximo aí. Temos aqui a pirâmide social da França, antes da Revolução Francesa. Olha aí, dividida em estamento. Primeiro estamento, aqui, ó, que é o clero. Quando eu falo clero, que é a igreja. Quando eu falo igreja, é a igreja católica. Ela tinha o poder. Na Europa, nesse período, a igreja católica ela detinha esse poder. No segundo estamento, temos aqui a nobreza, que se dividia entre nobreza cortesã e nobreza palaciana. Como o clero era dividido em clero secular e clero regular. Juntos, primeiro e segundo estados, eles tinham terras, cargos, prestígios, privilégios e principalmente isso aqui, coisa boa, né? Você viver sem precisar pagar impostos, coisa maravilhosa, né? Então, era o clero e a nobreza. Então, vivia, certo? Tinha esses privilégios aqui, Já o terceiro estado, que representava 97% da população, que era composto pela burguesia, que é a classe dos comerciantes, os camponeses e os sans-culottes, tinham as obrigações e impostos. Certo? Então, esse terceiro estado aqui, ele penava, sofria muito por conta
que toda a carga de impostos e obrigações recaía para eles. Por isso que lá na imagem, a primeira imagem, vocês viram o povo revoltado querendo derrubar aquela prisão. Foi séculos de exploração, séculos desse povo sendo sugado. Aí aqui temos a charge que representa bem essa pirâmide social aqui, ó. Temos aqui esse velhinho de bengala, ó, que representa aqui o terceiro estado. E em cima deles, ó, está o clero e a nobreza. Tá uma charge aqui bem interessante para a gente entender aí, ó. Coitadinho do velho cansado, certo? Tendo que sustentar o clero e a nobreza. Vamos para o próximo. Então, ainda nos antecedentes, né, temos uma crise econômica na França, por conta de uma concorrência inglesa. Os produtos franceses, né, eles sofreram uma concorrência por parte da Inglaterra, né? Falei para vocês que a França perdeu uma guerra de 7 anos para a Inglaterra. Excesso de gastos, altos impostos, inundações e secas. Aqui um detalhe, ó. Como a França ela ainda vivia num regime quase ainda, né, feudal, semi-feudal, vivia de plantação, de agricultura. Então, além dessas questões aqui, aí sofria essas causas naturais aqui, inundações e secas, que vai prejudicar a colheita. Outro ponto interessante é aqui as ideias iluministas, que esse assunto a gente viu no capítulo passado, né? Então, que ideias os iluministas pregavam, pessoal? Ideias de liberdade, de igualdade. São lemas iluministas. Então, a sociedade francesa ela era desigual. Então, essas ideias iluministas de igualdade veio bem a calhar. Então, foi recebida muito bem pelo terceiro estado, que queria igualdade. O terceiro ponto aqui, ó, temos a Revolta dos Notáveis, em 1787. Quem eram esses notáveis aqui, né? Eram nobres inconformados com a proposta de cobrança de impostos. Proposta. Exigem convocação dos Estados Gerais. Olha aí. Então, temos aqui a inconformação da nobreza, né? Porque a nobreza agora ia pagar impostos. Então, eles se revoltaram. Não pode isso não. Quem tem que pagar imposto é só os camponeses, os burgueses, os sans-culottes. A gente não. Então, eles resolveram convocar uma reunião dos Estados Gerais. Os Estados Gerais, pessoal, é a união do primeiro, do segundo e terceiro estado. Juntos eles formam os Estados Gerais. Então essa reunião aqui, ó, ela vai acontecer em 1789. Uma reunião consultiva de membros dos 3 estados. Clero, nobreza, camponeses e o restante. Qual era o objetivo desse Estados Gerais? Tributação, ou seja, impostos. Divergência de votação por deputado ou por estado. Aí aqui é uma coisa bem interessante. Se a gente voltar aqui na sociedade francesa, temos aqui a votação lá dos Estados Gerais por deputado ou por cabeça, né? Se fosse por estado, como o clero e a nobreza, eles tinham os mesmos privilégios, sempre ia ganhar aqui eles. Se fosse por voto por cabeça, por pessoa, sempre que ia ganhar era aqui o terceiro estado. Então houve
essa divergência, entre aí, essa divergência de deputados ou por estado, Deputado aqui representa a quantidade e aqui o estado, primeiro e segundo estado. Então aqui houve a divergência, não houve resultado nessa reunião de Estados Gerais. Aí, pessoal, temos a Bastilha, novamente aqui, ó. O terceiro estado separa-se e se autoproclama-se Assembleia Nacional Constituinte. Juramento na Pela. Pela é uma quadra de tênis que fica próximo lá. Então, os deputados do terceiro estado eles vão se separar dos outros dois, ou seja, o terceiro estado se autoproclama em Assembleia Nacional Constituinte. E o que é uma Assembleia Nacional Constituinte? É o órgão capaz de elaborar uma nova Constituição para o país. A ideia deles era uma monarquia constitucional. Uma criação de uma Guarda Nacional, milícia burguesa, para resistir ao rei. Então, o próprio terceiro estado aqui ele vai criar essa Guarda Nacional para impedir o rei, a reação do rei. E por último, a gente tem aqui no dia 14/7 de 1789 a queda da Bastilha, tá aqui ela. Então, início oficial da Revolução Francesa, que é o marco inicial aí da Revolução Francesa. Então, esse é interessante, que o povo conseguiu penetrar as muralhas aqui, invadir, pegar em armas, e lutar. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!